Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar como utilizar o Slide 2, que é o programa que faz o cálculo do fator de segurança de estabilidade de talude da Rock Science utilizando o método equilíbrio limite. A intenção aqui não é se aprofundar na teoria do equilíbrio limite ou mesmo na análise de estabilidade de talude, é só comentar sobre os comandos que a gente utiliza para você conseguir realizar a análise de estabilidade de talude usando esse software. Tá? Pela teoria, precisa depois estudar por fora. Então, né, nesse vídeo aqui, a gente vai fazer alguns exemplos. O primeiro deles, desse exemplo 2, tá? A gente vai começar com ele, na verdade é o exemplo 1, tá? Que a diferença é o nível d'água, na verdade, que está apresentando. A gente vai começar por esse aqui, ó, exercício 1. Determinar o fator de segurança para a superfície de ruptura crítica do talude abaixo, considerando esses métodos: o Filinos, bicho amplificado, Jambu e Morgenstern Price. Na verdade, eu vou fazer de duas formas. Aqui eu já dei a superfície de ruptura que eu quero que ele calcule. Mas antes disso, eu vou só configurar a geometria com base nesses dados para ele retornar para esses 4 métodos o fator de segurança. E ele vai estimar para mim a superfície de ruptura. Tá? Então, inicialmente, eu não vou considerar a superfície aqui que eu dei para vocês, limitado por essa linha aqui, sei lá, laranja escuro, tá? Então, vamos começar abrindo o software aqui, no slide 2. Pronto, ele está aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer é vir aqui em Análises e depois clicar em Project Settings. Vamos definir que a unidade de medida mesmo, aqui das tensões tem o sistema imperial ou métrico. Vamos considerar o sistema imperial mesmo. As unidades de tempo vai ser dias, na verdade pode ser segundos, minutos, não importa muito, porque a gente não vai fazer nenhuma análise transiente. A unidade de permeabilidade vai ser essa mesmo, que vai ser metros por segundo. E isso é importante. Inicialmente, a gente vai considerar realmente da direita para a esquerda o nosso talude. Depois a gente vai fazer um exemplo mais para frente que a gente vai precisar considerar a direção de falha da ruptura da esquerda para a direita. Esse vai ser esse mesmo, primeiro caso. O Soil Profile, né? As diferentes camadas que a gente vai utilizar, não precisa clicar em nenhum desses, tá? Ou seja, na verdade eu poderia dar uma estratigrafia, né? E depois delimitar, olha, dentro dela você considera essa região aqui para o meu solo. Não é isso que vai utilizar, eu vou configurar tudo do início ao fim. Simplesmente um cenário único, tá? Não vou fazer múltiplos cenários do mesmo talude, tá? Poderia colocar, como ele mostra aqui, um reforço, né? Talvez solo grampeado, mesmo cortina tirantada. Posso colocar carga e outro com nível d'água. Não, vou fazer uma análise única, simplesmente para a gente fazer uma primeira análise aqui utilizando o programa. Depois, em métodos, vou colocar métodos, as fatias vão ser verticais. Vou colocar bicho simplificado, que é o que eu solicitei. O Morgenstern Price. O Jambu, vou colocar o Jambu simplificado mesmo. E o de Filinos, que é o mais simples de todos. As superfícies de água, nesse primeiro caso, não vai ter nível d'água, mas eu vou colocar ele pelo método do nível d'água mesmo. Que seria um método mais simplificado, no lugar de eu colocar aqui uma análise por elementos finitos ou outros tipos de análise, tá bom? Bom, dado isso, eu pressiono OK. Tá? Eu vou salvar esse primeiro projeto. Tem já esses outros casos que eu já estudei. Então vai ser o primeiro caso, exemplo 01. Salvo. E vamos iniciar nossa geometria. Para iniciar nossa geometria, eu clico aqui, ó, Add External Boundary. Também posso segurar o Ctrl e apertar 1, que ele também abre. Vou fazer tudo clicando, que é mais fácil para explicar. E vou precisar entrar com as coordenadas. Aqui no meu problema inicial, olha que interessante. Ele deu simplesmente a geometria aqui do meu talude. Tá? Poderia na hora de ter dado até o ângulo e a distância vertical ou horizontal. No lugar da o ângulo, eu coloquei essas duas distâncias, ou seja, ele na verdade é uma superfície inclinada, esse meu talude, essa é a definição dele, né? Que ele tem uma extensão horizontal de 9 metros e uma altura de 6 metros. Mas o problema é que eu preciso de uma geometria limitada para fazer esse tipo de análise num programa. Não posso simplesmente colocar essas duas dimensões. O que eu vou fazer aqui? Tá? Eu vou estender aqui, tá? Aqui a superfície da crista e do pé
e mais 9 metros. Tá? Então vai ter 9 metros aqui e vai ter mais 9 metros se estendendo a partir da crista. E a altura eu também vou duplicar. Tá? Então vai ter 6 metros de montalude e mais 6 metros de fundação. Vai ficar assim, ó. Vamos lá, vou entrar com as coordenadas. A primeira vai ser 0,0, tá? 9 vezes 3 é 27, 7,0, tá? Depois ele vai subir aqui para cima com 12, então vai ser 27,12. Enter. Depois eu vou puxar para a esquerda, né, com o valor aqui, ó, de 18 em x, vírgula, 12 em y. Depois esse 9, tô colocando as unidades tudo aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó, bem aqui. 9,6. E por último, vou fechar com 0,6. Pronto. Depois o último eu só clico aqui embaixo. Fechou. Essa vai ser minha geometria. Essas flechinhas aqui é onde ele vai buscar a superfície de ruptura. Eu poderia até estreitar elas e delimitar numa região, uma região menor. Né? Por exemplo, se eu quisesse que analisasse só essa região aqui, eu poderia trazer essas flechinhas para cá. Não é isso que eu vou fazer. Vou deixar toda essa região mesmo. É um caso simplificado. Próximo etapa que eu preciso fazer, o próximo passo é definir as propriedades materiais. Então, eu defino aqui, ó, Define Materials, clico nele. Aqui é onde tem um talude, a fundação é verde, a parte de cima é branca e tem um lápis nele. A coesão, pessoal, não lembro. A coesão é 15 kPa, o ângulo de atrito é 20 graus e o peso específico é 20 kN por metro cúbico. Então vamos lá. Coesão 15 kPa, a unidade está certa, kPa. O ângulo de atrito vai ser 20 graus. E aqui, ó, Unit Weight é o peso específico do solo, que é 20. Tá? Esse eu estou fazendo para o material 1, que é o único material que eu vou considerar. E eu vou utilizar o critério de ruptura de Mohr-Coulomb mesmo. A envoltória vai ser a de Mohr-Coulomb, que é expressa por essa equação. Pressiono OK. Salvar de novo, sempre é importante. Não tem mais nada para fazer, para ser sincero. Já acabei. Agora é só pedir para ele calcular mesmo. Vamos ver se ele retorna para mim. Calculou. Vou aqui para o intérprete para ver o que ele fez. E tá aí, ó. Essa é a superfície de ruptura que ele calculou. O valor é 1,648, 1,65 basicamente, pelo Filinos. Pelo bicho amplificado deu 1,73. Pelo jambu, 1,61. E pelo Morgenstern Price deu 1,72. Essas são superfícies de ruptura utilizando os diferentes métodos de equilíbrio limite, né? Diferentes, na verdade, simplificações que ele pode levar em consideração a interação entre as lamelas. O mais simples é o Filinos, mais conservador de todos, considera que não existe uma contribuição de uma lamela para outra, e cada um tem a sua própria característica. Se eu clicar aqui, ó, em All Surfaces, ele mostra todas as superfícies de ruptura que ele considerou. Tá vendo? Ó. E se eu quiser selecionar uma dessas, eu venho aqui, ó, clico nisso e ó, ele vai mostrando, ó, a superfície de ruptura aqui, então, deu um fator de segurança de 9,093 para o Filinos. Posso colocar, por exemplo, o Morgenstern Price que ele muda, tá vendo? Ó? Até alguns que deu erro code. Que ele conseguiu para os outros métodos, mas não para o Morgenstern Price. Que o dele foi um 73, né? Ó, tá vendo? Aqui deu 192 o fator de segurança, tá vendo? Lá em rosinha aqui. Ó, esse aqui deu erro, aqui deu 20 e assim por diante. Então, essa aqui, na verdade, é a superfície de ruptura com menor fator de segurança. O fator de segurança é crítico. É o menor valor de todas as superfícies que ele levou em consideração. Tá bom? E se a gente até, inclusive, calcular aqui, ó, ele dá, tá? Vou colocar aqui, ó, em Show Slices, ele vai dar pra gente como ele dividiu isso aqui em diferentes lamelas, em diferentes fatias. E eu colocar aqui do lado, ó, Slices Data e clicar em cima, tá vendo, ó? Ele dá os valores tanto de força vertical, né? A força normal aqui, resistência de cisalhamento. Esse cisalhamento, lembrando, tá, já é dividido pelo fator de segurança que ele considerou. Então, dependendo do método, vai ser um valor diferente. No caso dele, foi 4,95997, né?
Tá vendo? Ó, a interação entre as lamelas aqui, ó. Ele considerou tanto a interação interação vertical, né? 29.8, 29.417, quanto horizontal. Se eu pegar o de ordinário aqui, o do Filinos, não vai ter isso, né? Vamos ver, ó. Pegar uma fatia qualquer, ó. Não tem. Tá vendo? Não tem força horizontal e também não tem força vertical entre lamelas. Elas são calculadas basicamente de forma independente. Por isso que ele dá geralmente o menor fator de segurança. Ok? Bom, mas não é isso minha intenção em muitas situações. Em dos casos, a gente realmente deixa o software calcular o menor valor de fator de segurança. E eu estou calculando aqui de uma superfície qualquer, né, que eu considerei. Vou até jogar essa superfície fora. Opa, sim. Aqui, né? Opa, não pegou. Esse aqui que eu tô... Opa. Tô conseguindo pegar aqui. Ó, enfim, deixa eu... Deixa eu pegar desse, deixa eu clicar aqui, fica mais fácil. Pegar o do 1,61 mesmo, que é o mais crítico. E dele, eu pego o meu valor. Aí. Tá. Mas tudo bem, a intenção não era essa. Eu quero definir agora uma superfície única de ruptura, que eu vou dizer a posição dele. Então vou fechar. Não vou salvar nenhuma alteração, não. Tá? O que eu vou fazer aqui, ó? E também eu vou colocar uma quantidade menor de fatias. Vamos aqui em análises, project settings. A gente vinha aqui métodos, tá vendo o número de fatias? 50. Vou fazer um bem menor porque eu quero validar basicamente meu programa. Ou seja, eu vou calcular aqui no Excel com vocês, tá? Utilizando também o AutoCAD para mostrar algumas respostas. E depois, começa assim. E depois, sim, a gente compara com a resposta que o programa emite, tá? Então eu vou fazer um cálculo na mão mesmo, né, com o auxílio do Excel, e outro cálculo utilizando o slide 2. Como que a gente faz então? Vamos lá. Vou definir primeiro essa superfície. Qual que era a localização dessa? Ó. Ela fica 2,5 metros aqui do pé do Motalude e fica a uma altura de 9,15. Então não vai ser essa coordenada que eu vou entrar. Vai ser 9 metros, porque ele vem daqui, né? 9 metros até chegar aqui. 9 mais 2 dá 11. E a altura também não vai ser 9. Eu tenho 6 metros de fundação ainda. Então 6 mais 9 é 15. Então vai ser 11,5 e 15,15. Onde eu defino isso, né? Vamos lá para o meu programinha de novo. Eu vou aqui em cima em... Deixa eu ver aqui. Superfícies. Add, Surface, Center e raio. E aqui eu vou definir então, ó, o meu raio, tá? Deixa eu só pegar aqui um pouquinho para cá, né? Sim. Melhor para enxergar. Então vamos lá. O meu raio, ele vai estar o centro, né, dessa minha circunferência. Ela vai ser em 11,5, tá? O x dela, a posição a coordenada x e a posição da coordenada y é 15,15. Pronto. Pressionou Enter. Ele vai pedir basicamente o meu raio. O raio está aqui, 9,5 metros. 9,5. E ele deu essa superfície de ruptura para mim. Tá vendo? Ok, só que ele ainda vai calcular todas as outras superfícies de ruptura e mais essa. Como que eu faço para evitar as outras? Eu venho aqui, ó, em Surfaces, Surface Options. Tá vendo que ele tem aqui o Auto Refine Search? Eu vou mudar. Eu vou pôr Grid Search e vou dar OK. Tá? Quando dá esse Grid Search, eu defino o grid dos tipos de superfície que ele vai dar. Se eu não colocar mais nenhuma, ele só vai usar essa, tá bom? Eu não lembro. Eu fui aqui em Análises, Project Series. E aqui em Métodos, ainda tá o número de fatias 50. Vou reduzir. Como eu quero validar meu programa, eu vou por 8. Um número bem menor, né? 8 é mais que o suficiente e que eu quero considerar. E fica fácil, né? Se colocar 50 fatias, fica muito difícil para eu validar o meu programa. Eu tenho que fazer muitos cálculos aqui. Apesar de ser automático, eu obter a área
E a angulação, né, com a horizontal não é tão direto. E ok. Vou calcular. Você vê com a facilidade que o programa, que é utilizando o programa, né? Esse também é um perigo. E aqui ele falou que deu 1,68 basicamente pelo Filinos. Tá vendo? Se eu calcular toda a superfície de ruptura, não tem nenhuma outra. Tá vendo? É a única, só tem essa superfície de ruptura. Se eu colocar até aqui, ó, né? Um filtro de superfícies, não tem como colocar porque não tem outra. Tá bom? E fica até mais fácil. Ó, simplesmente 8 fatias. Se eu quiser saber o que está dentro de cada uma delas, só clicar aqui, né? Query Slice Data. E depois ir clicando e tem todos esses valores. Ó, o número da fatia é 1. O fator de segurança é o mesmo para todas as fatias. Essa é a explicação do equilíbrio limite. O ângulo de atrito na base é 20. A coesão é 15, porque eu delimitei isso mesmo, né? A base, tá? Do comprimento na base vai ser 1,43 e, na verdade, o comprimento dele é 1,46749, tá? E, ó, isso vai mudando, tá vendo? Na verdade, esse aqui vai ser o maior de todos, que vai ser 3. Vai ser 1,4, 1,4, vai aumentando, tá vendo? Agora, isso aqui é a distância horizontal, que é a mesma. Mas ele pegou essa superfície de ruptura, né? E dividiu horizontalmente em lamelas da mesma base, mesmo tamanho de base aqui, né? Ou seja, a distância de parede a parede de cada lamela é a mesma. Tá vendo? Ó? 1,43. A distância daqui até aqui vai ser isso aqui, 1,43968, assim por diante. Tá vendo? Então, essa distância é fixa, mas a base, que é basicamente esse comprimento desse ponto a esse ponto, desse a esse, né? Ele vai aumentando, que é o comprimento da base. O ângulo também muda. Esses dois são negativos, né? Esse aqui começa a ficar positivo, tá vendo? Aqui é menos 11, menos 2,39 e assim por diante ele começa a aumentar depois. O slice weight é simplesmente a área multiplicado pelo peso específico do material. Então é a área desse triângulo multiplicado por 20, é a área desse trapézio multiplicado por 20, de todos os trapézios, com exceção dos primeiro e o segundo última lamela, que são triângulos, e dessa aqui também, né? Que não é exatamente um trapézio, constituído de dois trapézios diferentes. Bom, aqui tem outras forças também. Eu posso explicar todos esses cálculos depois, mas é interessante a gente tentar validar então. Vamos ver se a gente consegue encontrar pelo menos um fator de segurança próximo a esse valor. Para isso, eu deixei o meu AutoCAD aqui aberto. Tá? Tá aqui. Opa, tá aqui. Vamos lá então. A geometria é exatamente a mesma que eu estou utilizando aqui. Eu vou definir então. A primeira coisa é a posição da minha superfície de ruptura, que é basicamente um arco, tá? Na verdade, ele é a superfície de ruptura, ela é circular, né? Vamos aqui. No AutoCAD eu digito C, de círculo do Enter. A posição como centro não, como a origem, tanto aqui no AutoCAD como no programa é a mesma, eu vou entrar com os mesmos valores. Portanto, é, o centro, né, o ponto do centro do meu círculo vai ser o mesmo, que é 11,5,15,15. Beleza? E o raio é 9,5. Está aí. Tá? Essa é a superfície de ruptura circular, é aquela que intercepta, né, aqui no talude. O resto eu vou deletar com o trim, não é importante. Próximo passo que o programa faria, pessoal, que a gente está fazendo na mão, é dividir isso numa mesma quantidade de lamela, que são 8. Então aqui eu tenho esse comprimento de 11,4626. Faz esse valor aqui, né? Na verdade, eu vou fazer direto no Excel, tá? Eu tenho o meu Excel aqui. E eu tenho meu DX, que vai ser o mesmo para todo mundo. Vai ser esse valor de 11,4626 dividido por 8 lamelas. Certo? Deixa eu ver aqui se aumenta. Opa. Mas esse aqui não, esse aqui. Tá bom?
O último, se eu colocar igual, ele vai deletar a linha de baixo, então eu vou inserir manualmente. Estamos aí, com esse valor. 4 casas decimais, no Excel é automático, não preciso ficar economizando casas decimais. Certo? Então eu dividi nessas lamelas que tem esses valores. 1,4328. E eu vou fazer a mesma coisa aqui no meu CAD. Então vamos lá. Vou traçar uma linha para baixo. Deixa eu ver aqui se está interceptando no lugar certo. Aqui tá interessante, né? Ele não dá exatamente, mas vamos pegar aqui, ó. Abaixo. E a partir daqui, vou copiar com valores de 1,4328. Para evitar, eu vou fazer isso mais rápido, né? Possível. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. E para terminar, mais rápido ainda. Vamos ver qual desses realmente são importantes que a gente vai precisar. Pronto. O resto eu deleto. Isso aqui eu também deleto. Então ficou assim. Então são essas as minhas superfícies. Essa é a minha superfície de cultura e essas são as minhas lamelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são 8 lamelas e vamos calcular a área. Tá? Área. Então, vai ser por aqui. Tá? Fazer a simplificação. Poderia até colocar mais preciso, né? Colocar as diferentes áreas aqui. Opa. Errado. Peguei errado de novo. Deixa eu pegar aqui mais próximo. Pronto. Daqui até aqui. E essa é a minha área. Que ele deu em 0.8601. Vou escrever aqui no meu Excel, ó. 0.8601. Vou por todos, tá? Com mais casas decimais. Eu tinha feito inicialmente só com 2 ou por 4 casas decimais. Então vamos lá, deixa eu ver como que eu faço isso aqui. Pra gente fazer ambos ao mesmo tempo, né? Não perder o foco. Não tem como. Ah, vamos assim mesmo. Então vamos lá. Segunda área. Vamos ver. 2.4733. 2.4733. Enter. Esse terceiro lamela. Tá? Exagerando aqui, né? Simplificação. Esse terceiro lamela deu 3.7710. 3.7710. A quarta lamela. 4.7534. 4.7534. A quinta lamela, deixa eu ver, 345. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, essa é a quinta lamela. 5.3902. 5.3902. Isso aí. Isso aqui agora. Terminando já. Esse valor aqui, 5.6013. 5.6013. E só faltam as últimas duas. Aqui deu 4.9252. 4.9252. E a última vai ser menorzinha, né? 2.2135. 2.2135. Pronto. O peso específico de todos os materiais é 20, que a gente definiu. É um material único, tá? Um paludo extremamente homogêneo. E eu calculo o peso de cada lamela simplesmente multiplicando o peso específico pela área. Na minha fatia, ó. Questão desse último que eu vou colocar na mão, mas o valor então total da primeira é 17, 49, 75. Vamos ver se pelo menos está próximo daqueles que a gente está vendo no intérprete. Tá? Então vamos lá. O primeiro deu quanto? Aqui deu 16, tá? O meu deu 17. Tá próximo. Esse segundo, peso da lamela do 49,45. Deixa eu ver quando deu o meu 49. O meu também, 49,46, tá vendo? O terceiro deu de 75. O dele deu 75,6548. Deu 42, né?
E assim por diante, ó. Esse quarto deu 95, o peso. O meu deu 95. Ficou desprezando algumas casas decimais, mas estão próximos, né? 107, 107, depois 111, 112 o meu, mas dele é 111,85. Estou usando indiscriminadamente aqui ponto e vírgula, né? Na verdade, o meu Excel ele usa vírgula, assim como aqui no Brasil, mas esses softwares são estrangeiros, são americanos, eles tanto o AutoCAD quanto o Slide. E aí ele separa as casas decimais com pontos, tá? Aqui está 96,71, a penúltima lamela, meu deu 98, e a última lamela deu 38,17. E o meu deu a maior diferença, né? 44. Vamos ver. Talvez uma forma de simplificar, né? Talvez eles pegaram só uma quantidade menor. Área, deixa eu ver. Ó, aqui a área do meu deu 2 agora. 2,0185. 185. Que aí reduz, tá vendo? Opa. Que aí o dele tinha dado 38, né? Nesse caso, o meu deu 40 ainda. Para 38 teria que forçar muito aqui, não conseguiria chegar nesse valor, tá vendo? Esse lamela. Mesmo que eu aproximasse bem, né? Opa, no AutoCAD ainda não conseguiria, não. Se considerasse esse aqui só dessa forma, né? Deu 40 de área. Não, deu 2,0185. Se eu multiplicar pelo peso específico que é 20, dá 40, tá? No meu caso, vou deixar o que eu calculei mesmo, tá? Vai dar uma pequena diferença dos nossos fatores de segurança, mas tudo bem. Próximo dado que eu preciso extrair do meu desenho é o grau, tá? É a angulação, o grau. É a angulação com relação horizontal. Para isso, vou fazer o seguinte, ó. Vou traçar segmentos de retas aqui na base, tá vendo? Segmentos de reta aqui na base de todas as lamelas. Simplificando, porque as superfícies são circulares, né? Na verdade, a base também é constituída de arcos, e eu estou simplificando esses arcos simplesmente por dois segmentos de retas. Por um segmento de reta. E aí, eu vou depois traçar uma linha aqui horizontal. Para saber qual é o valor com a horizontal. Ótimo. Vamos aqui agora em Angular. Conecto esse com esse. Ó, 11 graus. Deixa eu melhorar aqui. Porque eu acho que a quantidade de casas decimais para o ângulo está pequeno. Precisão. 4 também. Pronto, agora ficou melhor. Não precisava também de tanta precisão assim, pra ser sincero, mas eu vou considerar. Meu Deus do céu. Pronto. Esses dois primeiros são negativos, tá? Opa. Esse e esse aqui. Melhorando já. Mais fácil agora de clicar aqui. Depois eu insiro esses valores direto lá na minha tabelinha. Tá vendo, ó? Pegou errado. Só vai percebendo, o ângulo vai aumentando. Aqui começa em 11,19, depois 2,45, 6. Conforme o ângulo vai aumentando, né? Vai aumentando também aqui o meu comprimento da base, tá? Então, o meu comprimento da base vai ser esse último mesmo. Esse aqui vai ser depois. Esses dois aqui, ó, vão ter um comprimento de base bem próximos da distância horizontal das paredes da lamela. Então vamos lá, vou colocando esses valores aqui, ó. Primeiro é 11,19, vou colocar duas casas decimais, tá? Depois 2,4546, 2,4546, por tudo, né? 11,1922, mais fácil. 6,2247, 6,2247.
15.041. 15.0. Quanto? Deixa eu colocar aqui do lado. Não tem como fazer assim, né? Aí. Mais fácil, né? Ó, 15.0541. Vou colocar esses dois aqui, ó. 24, 34. 24.2782, depois 34.2585. E os últimos dois vão ser 45.6910 e o último é 61.2619. Esqueci de pôr o sinal negativo nos dois primeiros. Negativo, negativo. Pronto. O L fica mais fácil agora, tá, pessoal? Como, na verdade, ele é uma superfície inclinada esse comprimento, eu simplesmente pego essa distância horizontal, né, entre as paredes de lamela e divido pelo cosseno desse ângulo. Tá? Vamos aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele sempre tem que ser maior, tá? Não tem como esse comprimento da base ser menor do que a distância horizontal. E ficou com esses valores aqui. Esse aqui vai ser o 10, né? Tô fazendo isso porque se eu puxar ele acaba deletando essa linha que eu desenhei aqui preta. Fica mais fácil, na verdade, depois colocar ela. Tudo bem. Então, estamos com esses valores. Peso específico da água é 10. No caso, não vai importar muito pra gente, tá? Esse peso específico da água. Na verdade, é 9.81. 9.81. Não é mais preciso, né? 9.81. Já que eu não vou fazer... Não preciso fazer simplificações. Aqui é 0. A altura... Se eu tivesse o nível d'água aqui, né? Por exemplo, seria a distância, tá? Do nível d'água até a base da minha lamela. É uma simplificação, claro, mas depois do segundo exemplo a gente vai perceber que se a gente fazer essa aproximação, ela fica bem próximo o cálculo das pressões, como se a gente considerasse até as redes de fluxo ou uma análise estacionária da água, tá? Então a coluna de água aqui, do nível d'água até a base da melamela, vai ser basicamente zero para todo mundo. E o poro pressão, atuando na base, simplesmente essa altura da água multiplicado pelo peso específico da água. Então vai ser zero também. Puxar, né? Depois eu defino, tá vendo? Ele some. Bom, o graus vai ser... O ângulo de atrito de todo mundo vai ser o mesmo, 20 graus. Tá? 20 graus é o ângulo de atrito de todo mundo. Tangente do ângulo de atrito, então, vai ser tangente os radianos do L3. Né? Só puxar para baixo. A coesão é 15 também, é um único solo para todo mundo. E agora, esse último cálculo vai ser o seguinte, ó. Então vamos lá. Eu vou ter que colocar aqui no numerador, tá? Esse R é a força resistente que eu insiro no numerador. E esse T é a força que eu vou colocar no denominador, que é a solicitante na base. Resistente e solicitante. Então aqui na resistente vai ser o quê? Vai ser a coesão, tá? Multiplicado pelo comprimento ali da base, aqui, mais, tá? Aí eu abro parênteses, a força peso, multiplicado pelo cosseno, tá? Da minha inclinação, tá? Do ângulo da inclinação, menos a altura do nível d'água multiplicado pelo peso específico, que é basicamente a poropressão, que eu multiplico por LI, por L, tá? Aqui é o comprimento da base. Tudo isso eu vou multiplicar pela tangente do meu ângulo de atrito, que vai ser o valor M3. Aqui. Tá bom? E eu vou calcular isso para todo mundo. Então, a soma de todos esses resistências de cada lamela vai resultar em 399,44. O denominador vai simplesmente o peso de cada lamela multiplicado pelo seno do ângulo que a lamela faz com a horizontal. Aqui, ó. Os dois primeiros vão ser negativos. Pronto. E desses valores todos, né, aqui até aqui, eu vou colocar a minha linha embaixo agora. Ficou mais fácil, né?
E o fator de segurança que eu calculo, pessoal, é simplesmente dividir, tá, a soma de todas as resistências de cada lamela pelas solicitações. E o meu aqui deu 1,64, tá? Deu um valorzinho um pouquinho menor, tá? Do que aquele calculado pelo programa, né? O programa acho que tinha dado maior, deixa eu ver, que tinha dado 1,68, se não me engano. É 1,68 pelo Filinos, tá vendo? Na verdade, pelo Jambu ele tinha dado 1,62. De qualquer modo, tá? São valores bem próximos. Que esse aqui, claro, mesmo que eu levei algumas considerações, umas simplificações aqui, tá? Assim como o software também leva em consideração, mas os valores estão bem próximos, né? 1,64 e o dele seria 1,68. O dele, na verdade, está até maior do que aquele que eu levei em consideração, tá? Acredito que não tenha nenhum erro se a gente levar em ver todos os valores que a gente colocou aqui, né? Não vejo nenhuma simplificação muito grande, ou mesmo algo que indique que esteja errado. Disso aqui, pessoal, posso calcular o Bishop simplificado também, né? Utilizando isso aqui como base. No Bishop simplificado dele, eu coloquei aqui já os valores, né? Deixa eu ver quando começa. Começa 1,64 no meu caso, né? Vou usar isso aqui como base. E aí, ó, os fatores de segurança ele vai atualizando. 1,55. Aí de 1,55 foi para 1,53. Ele tá diminuindo. São as 8. Ah, tá. Aqui as áreas não são exatamente as mesmas também, tá? Tem os alfas. Vamos ver. Aí agora deu 1,60. O que mais? Peso deu diferente. Os L's também vão ser diferentes. E aqui não tem o nível d'água, né? Esse aqui é um outro exemplo, então. Deixa eu colocar os valores iguais para a gente ter os valores similares. Aqui a tangente do ângulo de atrito. Bom, aqui tem um. Bom, vou pegar exatamente o mesmo que eu tinha colocado. Aqui eu sei que é 15 graus. 15 kPa a coesão. Deixa eu ver aqui. O fator de segurança agora está absurdamente grande. Vamos ver qual que foi a diferença. A resistência aqui está muito alta, né? Isso aqui está assim mesmo. Os valores não mudam, tem que ser exatamente os mesmos, tá? Então fica até fácil calcular. 3 tal. 244,11, que é o mesmo que está dando errado, então é este aqui. Acertei os L's. Isso o W tá certo. Vezes 20 tá certo. Isso aqui tá errado, né? Isso aqui que tá errado. Vamos pegar o L direto de lá. E agora vai dar certo. Então, o fator de segurança agora deu 1,72. Na verdade é ruim que eu vou ter que fazer isso aqui, ó, para todo mundo. Deixa eu ver. Fazer assim, ó. Cadê o colar especial? Valores. Notação de números. Pronto, aí fica mais fácil calcular, tá? Ele pega só o número mesmo. Esse aqui fica assim, esse aqui continua assim. Não sei se vai ter outra iteração. Bom, então agora ele calculou direto. Ó, o primeiro deu 1,72 Bishop, depois 1,71, depois 1,71 de novo, ele foi caindo, né? Mas ele aumentou. Então no final, o meu Bishop simplificado, o valor deu em torno de 1,71. Aqui deu 1,7139 e aqui 1,71,142. O erro já tá bem pequeno, tá? Se eu comparar isso lá com o nosso, vamos ver. O Bishop simplificado deu 1,77, né? Deu valor maior também. Então, os valores do software estão sempre sendo superiores ao nosso aqui, tá? Ó, 1,72, 1,71, ele deu 1,77, tá?
Nenhum dos dois tem o nível d'água, a quantidade de lamelas que a gente está calculando é a mesma e estamos considerando a mesma efeito de ruptura. Como vocês perceberam, né, pessoal, o que a gente pode atribuir isso? Olha, se a gente começar a pensar até pela área, as áreas estão diferentes que a gente está calculando, né? A área do que o software levou em consideração. Bom, primeiro, é só ver pelo peso da lamela, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui deu 16. O meu não deu 16. Aqui deu 17, o meu. É maior. No segundo, o peso da lamela deu 49. 49, 46. O dele deu 49, 46 também. Bem próximo. A outra lamela deu 75,6548. O meu deu 75,42. Tá? E a última lamela, inclusive, o dele deu muito diferente, né? Deu 38,17. O meu não tem como ser 38,17. Para ser 38,17 aqui, ó. Vou colocar 0. Eu vou colocar esse aqui, na verdade, como 0, tá? Porque eu vou ter que fazer uma mudança. Então ele falou que era 38, opa, vírgula, 17 e 18. Para isso acontecer, qual que seria o valor da minha área? Vamos ver. Isso dividido por isso. 1,91, tá? 1,91. Aqui do meu... Opa. Ó. Aqui na minha última lamela, no AutoCAD, eu teria calculado alguma coisa 1,91. Não sei como calcularia isso, né? Essa simplificação que ele fez, tá? Mas é uma simplificação muito distante daquela que eu estou levando em consideração, tá? Mesmo se a gente, bom, vamos ver. Ó, uma forma de considerar é pegar aqui no meio, né? Essa altura, 1,3567. Então assim, 1,3567 eu multiplico pela distância que é, cadê dar 1,4328. 1,4328, né? Vezes o 20. Aí daria, né? Cadê? 38. Mesmo assim, teria maior. Uma simplificação, né, que eu estou comentando aqui é calcular todas as áreas da seguinte forma. Tá vendo? Na verdade, até isso aqui seria. Bom, isso aqui eu botei alguma coisa. Mas pegar sempre de centro a centro aqui, ó. Tá vendo? Mas eu acho que não daria em todos. Vamos ver se melhoraria essa área. Quer dizer que a minha área seria simplesmente essa altura, tá? Multiplicado pela distância horizontal entre as paredes da lamela. Nesse caso aqui, por exemplo, então, ó, seria essa dimensão aqui, 0,6616 multiplicado por. Cadê? 1,4328, tá vendo? 1,4328. Eu multiplico por 20. Tá vendo? Mas eu acho que não é isso também. Porque a primeira lamela, quanto deu? Deu 16, do menor, né? A primeira lamela é igual a nossa mesmo, ó. Menos as lamelas a gente pegou no lugar certo. Porque provavelmente na primeira lamela eu sei como ele fez, né? Primeira lamela, o que ele fez? Opa! Primeira lamela ele fez isso aí, sim, ó. Calcular. Pegou daqui, baixo. Ele fez dessa forma aqui. Que é 0,8360, né? 0,8360. Tá vendo? Aí deu 16,874. 16,72 o meu, né? Vamos ver pra quanto cairia, ó. Pronto, ficou 1,67 fator de segurança. Você ficou mais próximo, né? Deixa eu ver. Eu coloquei essa consideração. E o último foi essa, né? Se eu colocasse esse. Eu coloquei 2, né? Esse não tá mudando mais? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. É porque esse valor tá contínuo, né? Se eu colocar 40 aqui, tá vendo? Ó, ele já reduz bastante. Então são essas duas lamelas das extremas, tá vendo? Eu considerei uma menor
Já aumentou para 1,67, ficou mais próximo do dele. Esse aqui não é o 67, esse aqui é o 68. Outra é aqui no extremo, né? Essa área realmente não sei como ele calculou. Tô falando área porque realmente o peso não tem muito como mudar, né? É simplesmente pegar o peso específico e multiplicar por isso. Vamos ver como ele colocou a distância aqui na base, né? O que está considerando? 3,016. Ah, a base dele tá maior, tá vendo? A minha tá 2,98. Vamos ver daqui até aqui, mais ou menos. Ó, a distância da base a gente já sabe, né? Deletei esse aqui. Deixa eu ver aqui. Não, esses são os... Eu não quero desenhar nada, o que eu queria era cálculo, na verdade, né? Bom, enfim. Se eu mudar, então, essas duas áreas extremas, né, pessoal, que a gente está, afinal, calculando, ele já dá uma aproximação boa. Realmente, a gente não consegue aproximar dessa forma. Bom, também estou exagerando, né? Mas a área é essa mesmo. Se eu colocar a área dele, né, 1, alguma coisa, ou seja, o peso específico que ele me deu, eu já consigo chegar no fator de segurança de 1,67, tá, pessoal? E se eu colocar aqui no Bishop também esses valores, vamos ver como que ele fica. Se ele aproxima ainda mais. Ou seja, na verdade, são as redes geométricas e não os cálculos que eu estou fazendo. É daqui. Deixa eu ver. Essas áreas eu altero, né? Entendi. Peraí. Esses dois eu calculo aqui. Ele tá dando um problema lá. Porque o W último eu calculei direto, né? Opa. Esse aqui assim. Tá certo. Só esse último, né, que eu coloquei direto, que é 38. O resto vai ser tudo igual. Não preciso mudar nada. O que importa é só esses últimos valores. Vou colocar. Na verdade, esse L também tá diferente o dele, né? A lamela 3,017. 3,017. Essa aumentou muito pouco. 1,67 ainda. Ok. Então são estes valores que eu passo para essa planilha. Especial. E eu passo para os outros também no Bishop. E esse aqui. Talvez aqui. E vamos lá. Então. O fator de segurança é 1,67 e aumentou para 1,75. Se eu colocar aqui 1,75, também, ó, ele vai para 1,76. Se eu colocar aqui 1,76, na verdade tem que colocar 1,31 também, né? Vou colocar 1,75, 2,87. 76,16 agora. E aqui vai para 1, bom, 1,76 no final, né? Ele acabou, tá vendo? Tá muito próximo, né? 1,76, não mudou muito. E se eu comparar agora com aquele que ele calculou pelo Bishop, deu 1,77, também está mais próximo ainda. Então, olha que interessante, né? Quando a gente calculou, a grande diferença foi nas características geométricas aqui dessas duas lamelas, tá? Principalmente nessa última, que ficou triangular. É importante observar, né? Que provavelmente se a gente colocar uma quantidade maior de lamelas, discretizar maior esse problema, fica mais fácil, na verdade, os dois valores convergirem. Colocar 50 lamelas, eu vou fazer depois no Excel, provavelmente esses valores vão resultar em valores muito similares, tá? Mas a intenção principal era mostrar esses dois que são mais simples e que foram abordados na aula, tá? Os fatores de segurança então são próximos. Poderia, na verdade, colocar diretamente todas essas áreas ou pesos e ângulos e calcular para depois retornar para mim o fator de segurança, né, no Excel. Quer dizer que eu poderia extrair
essa informação do peso da lamela, do ângulo aqui da lamela, colocar direto aqui no meu Excel e fazer esses cálculos, tá? E ver se esse fator de segurança seria esse que ele calcularia, tá bom? Não vou fazer isso, deixo aí como atividade para quem tiver interesse. Bom, vamos dar continuidade aqui então. Então a gente validou, ficaram com valores de fator de segurança bem próximos, tá? 1,67, o outro ficou 1,68, esse aqui ficou 1,76 e o programa ficou 1,77. Próxima etapa é adicionar o nível d'água. O nível d'água aqui vai estar um nível d'água variando, tá? Para esse problema, que é o segundo exercício. Opa, tá vendo? Então esse segundo exemplo é para usar esses dois métodos, filinos e bicho simplificado e o nível d'água. Esse nível d'água, eu já dei um arquivo, enviei um arquivo para vocês. Tá interessante que a gente consegue importar aqui, ó. Import DXF. E é esse exemplo 2, estabilidade talude. Vou atribuir ambas os segmentos, as linhas que eu defini lá no AutoCAD como Polyline Tool. Quer dizer que eu posso, inclusive, importar, tá? Figuras que eu desenhei lá no meu AutoCAD, eu salvo em DXF, depois eu consigo importar aqui. Inclusive, uma delas é para eu definir o meu nível d'água. Tá vendo? Lembra, quando eu fui aqui em análises, ó, em Project Settings, aqui em Groundwater, tá Water Surfaces. E o peso específico da água está 9,81. Então ele vai calcular utilizando esse nível d'água que eu vou considerar. Vou salvar aqui como exemplo 02, né? Ele já tem, mas eu calculei, salvo em cima. E a única configuração a mais que eu vou precisar é vir aqui em Geometry, ó, Add Water Table, e clicando da esquerda para a direita, direita para a esquerda. Também posso fazer o contrário. Eu vou começar daqui, vou até aqui, tá vendo? Ó? E vou clicando. Clico. Todos os segmentos de resto, na verdade, foram definidos lá no CAD, ó. E. Opa, pelo visto até o final. Quando chegar aqui, nesse ponto, eu pressiono o Enter. Eu vou deixar todos esses materiais selecionados, ou seja, vou aplicar nível d'água em todos os materiais, de 1 a 5. Clique em OK. Salvo. Não existe mais nada. Deixa eu ver se eu tinha. Não, eu não defini que existe um peso específico submerso. Salvar e vou calcular. Compute. Calculou. Vou em Interpret aqui. E reduziu, né? Reduziu. O meu valor de filinos de 1,68 caiu para 1,51. Vou abrir o Excel aqui. Então, ó, antes e depois. Colocar sem nível d'água e com nível d'água. Sem nível d'água, filíneos, que bicho simplificado. O filíneos foi 1,68 e foi 1,77, se não me engano. E agora caiu para quanto? Caiu para 1,51. Opa, aqui assim, né? Isso. Com o nível da água caiu para 1,51 e para o bicho simplificado caiu 1,57. Teve uma redução razoável, né? De 0,2 no fator de segurança. Ou seja, teve um efeito ali o nível d'água, ele teve um efeito negativo no meu fator de segurança. Por quê? Provavelmente ele reduziu, né, a resistência sem alterar, na verdade, o denominador. Ou seja, sem alterar necessariamente as solicitações. As solicitações mantiveram a mesma, não aumentei o meu peso de cada lamela, não considerei o peso específico saturado, tá? Mas na resistência, no numerador do meu fator de segurança, houve uma queda na resistência, né? Por isso que ele reduziu. Vamos calcular utilizando os métodos. Vamos calcular por elementos finitos. Ou seja, eu vou calcular a poropressão aqui nas bases considerando a solução numérica obtida pelo RS2. Como que eu faço isso? Vou aqui em análises. Bom, isso aqui é o pós-processo, né? Não é isso que eu quero. Não é o intérprete. Volto aqui. Onde, né? Vou aqui em análises, project settings. Aqui no lugar de water surfaces,
Eu vou colocar Steady State Finite Element Analysis. Clico aqui. Ok. Ele vai falar assim que então esse nível d'água que eu defini vai ser perdido. Tá tudo bem, do ok. Vou precisar definir que essa região vai ter uma região que a poropressão vai ser basicamente nula, que é a definição exatamente do nível d'água. Para isso, eu venho aqui, ó. Não. Aqui, ó. Add Material Boundaries, que é basicamente um talude com linha com um ponto. Embaixo tá verde e em cima tá branco. Clico aqui. Ó, e vai ser exatamente uma forma bem similar do que eu tinha feito para definir o meu nível d'água antes. Só que eu não consigo começar lá de trás. Eu posso começar aqui no pé do talude. Clico aqui, depois lá no final. Na verdade, eu posso definir até dois materiais diferentes agora. Não, eu vou fazer isso. Eu vou aqui, ó, em Groundwater. Tá vendo que surgiu uma nova aba? Eu vou aqui definir uma nova malha. Mesh Setup. É 1300, acho que tá bom. 1500, né? 1500 tá bom. Discretizo. Vamos ver a malha. Vou tentar colocar um pouquinho mais. Colocar 3000. Discretize, Mesh. O número de elementos ainda não tá muito bom. Vou colocar esses mesmos número de elementos, tá? Vou colocar 5000. Discretize, Mesh. Ah, ficou um pouquinho melhor. Vou deixar esse aqui. Bora. Ele não pegou exatamente, pegou nessa região, mas tudo bem. Tá ótimo, tá, pessoal? Discretizei. Você tem minha mala de elementos finitos aqui. Agora aplicar as condições de contorno. Eu vou aqui. Cadê aqui, ó? Set Boundary Conditions. E o que eu vou definir? Vou definir que exatamente nessas linhas aqui, ó. Nessa linha e aqui, a poropressão vai ser zero. Aqui, ó, zero pressure, tá vendo? Esse aqui. Apply, vou aplicar em todo esse segmento de reta. E nesses aqui, ó. Toma cuidado no final aqui para não clicar esses dois segmentos de retas que definem sua face lateral do seu talude, que senão ele vai colocar também pressão zero nessa região e vai dar problema. Apply, close, salva e calcula. Posso calcular só a, a distribuição, né, da poropressão aqui, tá, pessoal? Em groundwater, ou seja, nível d'água, daí ele calcula fluxo, vazão, percolação, etc. Poropressão. No nosso caso, vou calcular também tudo. Ctrl T, ó, Compute Slope Stability. Eu vou calcular, na verdade, fazer análise da estabilidade da talude e também vai fazer análise do nível d'água. Na verdade, são as análises de fluxo, tá, que a gente chama. E aí eu vou para o interpret. Eu vou abrir esse interpret aqui, que também considera a estabilidade da talude. Ó, deu um pouquinho diferente, né? Vamos colocar aqui, ó, com nível d'água e RS2. Deu 1,52, fator de segurança. Pelo Filinos, pelo bicho simplificado deu 1,59. Uma alteração muito sutil. Não é significativa, não. Deu na terceira casa decimal, né? Segunda casa decimal. Nossa, professor, mas eu não consigo ver os outros resultados aqui, né? Não consigo ver? Olha, vamos ver aqui se a gente colocar aqui os contornos. Eu preciso definir aqui, pessoal. Tem como eu também colocar aqui os resultados ali da minha análise por elementos finitos de fluxo, tá? Só vim aqui, ó, tá vendo? Aí, ó. Ele estava desativado o Groundwater Mode. Vou clicar ele ativa os dois. Nossa, mas eu não consigo ainda ver. Eu só tô vendo o fator de segurança. Clica o botão direito, qualquer parte aqui, ó. Ele vai abrir e você coloca Show Legend. Mostrar a legenda. Aqui vai ser caso é pressão. Carga piezométrica que ele tá mostrando, tá? Que é a carga total, né? Carga hidráulica, que é a poropressão. Tá vendo? Tem que ser zero aqui, né? Cima vai ser negativo e vai ser positivo. Então tem diferentes valores que você pode obter aqui. Total head, que você pode perceber, né? O nível da água. Pode colocar até as linhas de fluxo se você tiver interesse.
o sentido, né? O fluxo, ó que interessante, tá vindo realmente daqui para cá, ó. Uma concentração muito grande para cá. Você deve ver aqui, ó, na saída, né? Se aproxima, você percebe que ele dá um ajuste aqui melhor, né? Que mais? É isso. Aqui é para colocar as linhas de fluxo, tá vendo? Não vou inserir. A gente fez isso já em outro vídeo. Mas o mais importante aqui da gente observar é que não teve uma diferença muito expressiva do fator de segurança calculado pelo nível d'água de forma mais simplificada ou considerando realmente uma análise por elementos finitos. Seja a simplificação adequada. Vou fechar. E a próxima etapa é um novo problema. Agora sim, vamos definir uma nova geometria. Uma geometria um pouco mais complicado. Eu peguei essa geometria lá do livro de de mecânica dos solos, do Briot, Jean-Louis. Tive aula, eu me formei na Texas A&M University, mas eu nunca tive aula com ele. Mas sempre, ele é um professor muito respeitado na área, um brilhante professor. E aí eu decidi aproveitar esse exemplo dele. Até porque ele tem algumas. Além de ter mais de um material, tem algumas coisas a mais que a gente pode comentar. Então vamos lá. Vou abrir um novo material. Esse exemplo seria o. O exemplo 1 eu não considerei essa superfície, na verdade é assim, né? Esse seria o exemplo 1. O exemplo 2 eu considerei uma superfície de ruptura que eu defini. O exemplo 3 eu considerei o nível d'água. E esse é o exemplo 4. Então, para isso, eu vou começar realmente do zero. Vou salvar aqui com o nome exemplo 3. Olha que interessante. Quando eu for aqui em análise, project settings, eu não consigo mudar os cenários. Porque quando eu salvei, você vê com uma extensão que ele já define múltiplos cenários. Isso não é um problema. Eu vou definir o cenário único, mas eu poderia definir diferentes cenários. Vou aqui em General, Geométrico, as unidades de tempo, a unidade do permeabilidade de metro por segundo. O que vai mudar principalmente, pessoal? Ó, vai ser, na verdade, aqui, tá? A direção da minha ruptura, que não é mais da direita para a esquerda, tá vendo? Ó? Se você analisar, ó, é do outro lado esse talude. Então eu vou colocar a análise da esquerda para a direita. Vou ter que mudar. O nível d'água vai ser essa forma de método mesmo. Vou colocar também, né, vou aqui em métodos, tá vendo? Ó, vamos por um. General, coloquei ruptura da esquerda para a direita, o resto mantive igual. Soil Profile, não vou acionar essa opção, porque eu não vou utilizar. Dos cenários não tem como mudar mais, porque eu já o salvei antes mesmo de colocar que vai ser um cenário único. Nos métodos, vou colocar 50 mesmo, fatias. Número de iterações, principalmente para aqueles métodos iterativos, como o bicho simplificado, o Jambu e o GL, ou o Morgenstern Price 75. Vou acionar o bicho simplificado, o Diffilinos, o Jambu e o Morgenstern Price. Aqui em Groundwater, nível d'água, eu vou colocar realmente pelo nível d'água que eu vou definir. O peso específico d'água vai ser 9,81 mesmo. Não vou permitir, né? Poro pressão negativo. O máximo vai ser 0 mesmo. Tem até uma definição, se você deixar aqui, né? Deixa eu ver. Não, é aqui, ó. Tem em cima escrito Negative Pore Pressure Cutoff. Não vou explicar isso, tá? A intenção do vídeo não é explicar todas as opções aqui, até porque eu não vou passar por tudo. Aqui já está no limite do que a gente vai precisar. Coloca OK, salva. Já estava salvo, né? É sempre bom salvar para o programa fechar abruptamente. A gente tem como recuperar as informações. Só melhorar aqui todas as informações que eu vou utilizar até aqui. Tá ótimo. Vamos lá. Então vamos definir a geometria. Clicamos aqui, tá? Em Add External Boundary. E para o caso do Briot, ele tem aqui a geometria, tá? É um pouquinho complicado eu ficar definindo uma por uma. O que eu fiz? Na verdade, eu já passei isso para o AutoCAD. Eu vou clicar ESC no teclado para cancelar. Vou em File, Import DXF. Tá vendo? Esse é o exemplo 3. E todos esses segmentos de retos eu vou colocar como Polyline Tool e depois OK. E aí sim, agora eu clico aqui, ó, em Add External Boundaries e defino todos. Opa!
Ó, se eu clicar errado em alguma parte e eu quiser voltar, não preciso clicar Ctrl Z. Eu clico aqui embaixo e pressiono U de undo, desfazer. U, Enter, U, Enter, Enter de novo. Opa, esqueci de pressionar o undo. Tem que deletar o externo. Deixa eu ver aqui. Delete versus aqui, ó. Delete externo. Aí deletou tudo. Aqui, beleza. Pronto. Deu Ctrl Z, Ctrl V. Ctrl Z, Ctrl Z duas vezes porque eu queria manter esse externo. Senão eu vou ter que abrir de novo. Não quero fazer isso. Então vem aqui, ó. Então se você clicar errado, como eu tinha falado, é só pressionar U, Enter, até a hora que você quiser voltar onde você quer. Daqui, só o externo mesmo que eu quero. Daqui até aqui. Opa, não é isso. Isso aqui era o nível d'água. Pressiono U, dou Enter. Era até aqui, ó. Aqui, aqui, aqui em cima. E depois eu fecho. Só se você fechar também. Vou fazer um undo aqui, ó. Enter. Opa. Enter. Se eu cliquei errado aqui, por exemplo, dessa forma, ó, e eu quero consertar, você não precisa refazer tudo de novo, não. Vem aqui em Move Vértices, clica próximo do ponto que eu quero mudar o vértice, tá vendo? Depois pressiono Enter, e aí eu clico nesse vértice, ó, e mudo pra cá. Pronto. Já corrigi o que eu precisava, tá bom? Não precisava tentar consertar de outra forma, não. O que mais eu vou salvar? E tem outros materiais que eu quero considerar, são 3 camadas. Agora eu vou aqui, ó, em Add Material Boundaries, clico aqui, 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 pressiono Enter e faço isso também para essa outra camada mais inferior. Clico nos vértices, tá? Em que, ou na verdade, não só nos. Todos os vértices, né? Os vértices onde tem mudança de direção. Pressiono Enter, salvo, defino o nível d'água, Add Water Table. Só clicar daqui, tá vendo? Ó, até o final. Pronto. Enter. E vou aplicar em todos os materiais. Claro, tem 3 regiões, mas tem um material apenas aqui nesse momento. Para eu definir diferentes materiais, eu clico em isso mesmo, Assign Properties. Clico na propriedade, que é o material 2, e clico em cima de onde eu quero. Clico material 3, depois vou na região que eu quero atribuir esse material 3 e clico nele. Pronto. Fecho. 3 materiais então, e tem o nível d'água. Vamos atribuir as propriedades materiais, vindo aqui em Define Materials, e vamos lá. Agora eu preciso lembrar de tudo. Esse solo 1 tem um peso específico de 20.4. 20,4. Eu cliquei 20.4, né? A coesão dele é 0. Então a coesão aqui vai ser 0. E o ângulo de atrito é de 32. E aí, pessoal, eu vou ter que ativar aqui, ó, colocar um peso específico saturado diferente do peso específico natural dele, que vai ser diferente. O peso específico saturado é esse peso específico aqui mais o peso específico da água. Então vai ser 11. Vou colocar todos os específicos que eu tenho. Ó, tenho 11, 9.3, 9.3. 9.3. É esse peso específico. O peso específico submerso, né? Ele é o peso específico saturado menos o peso específico da água. Então, o peso específico saturado é o peso específico submerso mais o peso específico da água. Tá vendo? Então vai ser 20.8 e depois o outro vai ser 19.11. Tá? 20.8. Então vamos lá. Aqui, ó. 20.8. Aí eu vou para o material 2. O peso específico vai ser. Eu não lembro o peso específico natural. Aqui, ó. O peso específico natural é 19.1. 19.1. E o peso específico saturado vai ser 19.11. Mesma coisa, na verdade, né? Eu vou deixar a mesma coisa. Coesão. Deixa eu ver, a coesão vai ser 0 também. Não. Oh, meu Deus do céu. Eu pressionei ESC e ele fechou.
errado, tá, pessoal? É aqui, pronto. Tem que calcular tudo de novo. Então, 20.4 ativo vai ser 20.8. Aqui vai ser 0. E aqui eu acho que é 32. É isso, né? 20.8, o outro vai continuar 19.1. Então eu vou fechar isso aqui, porque eu não vou usar mais esse Excel. O material 2, coesão continua 0. Vai ser 19.1. Peso específico saturado e submerso. E saturado e natural são os mesmos. E o ângulo de atrito é 30 graus. Ele é um pouquinho menor. O material 2. O do material 3, eu posso fazer análise, na verdade, não drenada. Aqui. Quanto que eu posso fazer uma análise não drenada quanto uma análise drenada. Eu vou fazer análise drenada só, mas eu explico como fazer uma análise não drenada para esse solo 3 especificamente. Então vamos lá, 19.1 também, peso específico. Saturado e submerso coincidem. Saturado e natural coincidem. A coesão, ele tem coesão agora, com esse 15. Material 3. 15. E o ângulo de atrito vai ser 20 graus. Esse para análise drenada, tá? 20 graus e 15. Para análise não drenada, é só vir aqui em More Column, clicar, vir em Solos Models e colocar Undrained. Aí você só vai precisar definir a resistência não drenada do seu material. Não vou fazer isso porque não é do meu interesse neste momento. Pressiono OK. Salvo. Deixa eu me pensar. Eu também posso colocar uma carga. Se eu tiver interesse, por exemplo, colocar uma carga aqui adicional, que eu não tenho no problema original, mas em muitas situações, quando você vai fazer uma análise de um projeto de uma estabilidade de talude de uma rodovia, você tem que considerar a carga adicional, né, de tráfego que vai estar ocorrendo, que normalmente é em torno de 20 ou 25 kPa. Vou aqui em suporte, aqui tá vendo, ó, Add Distributed Load. Eu clicaria nele, uma carga constante, eu poderia colocar aqui, então, vou colocar 25. Tá vendo? Daqui, cliquei aqui, depois vou até outro ponto. Pronto. Tá? E por fim, é fazer o cálculo, né? Ó, compute. Não vou colocar nenhum suporte, não vou colocar uma cortina atirantada, também não vou definir a superfície específica que eu quero, vou deixar ele calcular múltiplas superfícies de ruptura e me retornar o fator de segurança crítico. Clico aqui em Compute e depois Interpret. E estamos aqui. O fator de segurança ficou bem baixo, tá vendo? 1,085 para o felinos. Para o bicho está um pouquinho maior. Mas daí ele pegou uma superfície aqui que nem é tão interessante. 1,77 nessa região, uma casquinha, né, basicamente. Dividiu em 50. Vamos pegar todas, ó. Às vezes o software calcula uma superfície de ruptura que nem é do nosso interesse. Tá, pessoal? Esse valor é baixo, mas ele pegou uma superfície de ruptura que é basicamente uma casca, né? É, do, da superfície total aqui. Às vezes não é essa a superfície realmente de interesse nosso. É a crítica, né? Mas, ó, poderia ser aqui uma crítica, tá vendo? Ó? Mas é uma superfície que é uma casca, basicamente, do seu talude. Tem valores maiores, ó. Aqui seria, por exemplo, essa 1,44, né? Realmente englobaria uma região muito maior. Vou remover essa carga só para ver quanto ela está afetando para a gente. Não lembra? Tava 1,087, se eu não me engano, 1,08 alguma coisa. Se eu remover essa última carga. Isso aqui é mais, eu preciso. Opa. Opa, aí. Deixa eu ver. Delete loads. Tá deletando nada não. Vou ver como que eu. Aí. Pressionei, pressionou Enter, deletou. Vamos ver quanto que ele calcula. O valor, ele vai dar uma alterada, né? Alterou bem, né? 1,18. Ou seja, essa carga adicional que eu estava considerando em toda essa região, né?
ele estava reduzindo em 0,1 a 0,1. Um pouco mais, talvez, né? Mas não mudou muito do simplificado. Também ele está calculando lá naquela região, como eu falei, lá em cima, né? Essa carga nem estava sendo levada em consideração aqui. Deixa eu ver, ó, do Filinos é esse aqui. Vamos ver para a mesma superfície de Filinos, tá? Que é, vou até pegar aqui, ó. Se fosse o Bishop simplificado. Esse aqui, né? Ó, mesma superfície. Para Bishop e Filinos, o Bishop deu 1,43. Tá vendo? Vamos ver quanto que daria. O Morgenstern Price 1,34, 40, né? E o Jambu 1,20. Tá? Então é isso. Bom, poderia colocar também fazer outras considerações, outras análises, mas não é a intenção aqui dessa aula, tá? Essa aula é só uma apresentação para o software, com os casos que a gente levou em consideração em aula. Ok, pessoal? É isso aí.